Let's go. I wake up to a... Eu queria começar a conversa, eu já compartilhei, claro, aqui o que eu queria conversar com cada convidado, mas começando digamos, por uma pergunta que talvez pareça muito óbvia, sabe, para quem acompanhar aqui essa conversa. Eu quero perguntar o que é paternidade. Por quê? Porque, assim, talvez paternidade não seja mais o que foi para os nossos pais, sabe, para os nossos avós. A gente está numa época em que tudo acontece, se movimenta, conceitos mudam muito rápido. E, assim, talvez paternidade não seja a mesma coisa para todo mundo. Então, eu queria começar essa conversa assim, o que é paternidade para cada um de vocês? E o que, digamos, era importante há 50 anos para os nossos pais e avós e ainda é relevante hoje, sabe? Não importa o que aconteça no mundo, não vai mudar o que é ser pai. Tem ordem para começar aí ou não? Então, por favor, começar, hein? Pode. Doutor, a gente sempre respeita e doutor sempre primeiro. Não é por aí não, porque a mesa aqui está composta só por altos gabaritos no mercado e na sociedade e com certeza em casa, dentro de casa, né? E confesso que quando o Renato me convidou para esse bate-papo, foi um sentimento muito bom, porque o que eu vivo em casa hoje não foi sempre assim, né? Teve um momento que eu quase perdi os meus filhos. Perdi no sentido de chegar em casa e eles nem saírem do celular para cumprimentar o pai. Chegar em casa e eu não saber quais eram os amigos dos meus filhos. Eu já passei por isso, né? Então, quando teve uma virada de chave com relação à inteligência emocional, a entender de fato, primeiro quem eu era e depois quem eram os filhos, né? E que começou a cair as fichas na minha vida e por isso hoje foco em mentorias nessa área de desenvolvimento pessoal, inteligência emocional. Mas o que mais me caiu a ficha foi um texto teológico que diz: honra teu pai e tua mãe. E eu gosto muito de citar esse texto, porque esse texto ele não fala ama seu pai e sua mãe. Ele fala honra teu pai e tua mãe. Se tiver amor, é um plus. Mas a honra é devida, né? E foi quando as leituras e foi me caindo a ficha do que é ser pai, né? Porque é muito fácil hoje, principalmente na era tecnológica, que a gente tem isso aqui, né? Esse aparelhinho aqui, ele pode ser bênção, mas pode ser maldição na nossa vida. Porque é fácil deixar isso aqui educar os nossos filhos. Mais difícil, desafiador, é sentar para montar quebra-cabeça. É parar e ouvir o filho. Filho, o que está acontecendo? Qual é o seu sentimento com relação a essa situação? Dá a liberdade para que eles falem, né? Então, essa primeira palavra quanto à paternidade, para mim, é quando você traz consciência, e eu gosto muito dessa palavra, quando você traz consciência do cenário em que de fato você vive, porque até então, 7, 8 anos atrás, eu não tinha consciência do ritmo que eu levava a vida e meus filhos estavam se perdendo. Mas hoje eu tenho consciência, e por ser consciente do cenário, da sociedade, da cultura, eu posso ser intencional em ser pai, exercer o papel de pai, de ensinar, de acompanhar. Então, minhas primeiras palavras sobre a minha percepção sobre paternidade é nessa linha. Renato, deixa eu pegar um gancho aqui, porque eu e Ismael, pelo visto, a gente tem muitas coisas em comum, e uma delas é essa questão de quase perder os filhos ao longo do tempo, e tiveram algumas mudanças de carreira, inclusive, a gente vai falar isso ao longo do papo, muito em função disso, tá? Agora, eu acho que, se você me perguntar hoje, o que você mais gosta de fazer na sua vida, cara? O que você faz melhor na sua vida? Eu te diria de bate-pronto, cara, ser pai. Top. É sem dúvida o que eu mais gosto e é sem dúvida onde talvez eu faça melhor. E eu acho que não tem muito fórmula mágica, não, tá? Eu acho que não... Eu lembro quando meu primeiro filho nasceu, eu brincar com minha filha, com a minha mulher, que não veio com manual de instrução, não. Agora a gente tem que se virar aqui. E eu acho que uma fórmula importante para isso é você olhar para a sua educação, você conseguir projetar a sua educação e falar assim, cara, o que eu tive de bom
e o que eu tive de ruim dentro da minha educação e tentar preencher essas falhas, vamos dizer assim, e essas falhas elas vão acontecer e vão continuar acontecendo, inclusive nossas para os nossos filhos, e eu espero que eles mais para frente consigam também olhar para mim como eu olhei para meu pai e minha mãe e tentar corrigir essas falhas, mas eu fiz muito isso, de tentar olhar o que para mim na minha educação foi positivo e o que foi negativo e tentar preencher principalmente esse lado negativo, sabe? E tentar trazer uma educação onde eu consiga equilibrar o lado de amizade, né, de ser amigo dos meus filhos e ter um diálogo aberto e ser muito próximo, mas sem ao mesmo tempo você perder o respeito de pai, né? Você não vira aquele amigão, você vira o cara que você sim está ali do lado, você tem troca, você tem toda a abertura do mundo com eles, mas ao mesmo tempo você mantém o papel de, cara, eu sou que tenho que dar o exemplo, sou eu que tenho que saber orientar, e ele tem que ter em mim esse respeito de me ver como um pai, um líder, alguém que ele se espelhe para o que ele vai desenvolver ao longo da vida dele. Então, assim, eu acho que, de novo, paternidade não tem um manual, né? Faça isso, faça aquilo, você será um bom pai. Eu acho que você tem que entender quem são aqueles seres humanos que estão ali, aqueles seres humanozinhos que estão ali do seu lado, porque todos eles são diferentes, cada um com as suas características, e através dessas características se adaptar para trazer o melhor que você puder como pai responsável deles. Tá? Então, só dando um panorama do que eu entendo como paternidade. Top. O seu ponto, por favor. Bom, para mim, como eu te disse na nossa primeira conversa, Renato, ser pai para mim é um sonho, antes de mais. Não é? É um sonho e é um sonho lúcido, é um sonho que tenho o privilégio, e isso também é outra definição, de o viver e de o fazer todos os dias. Ser pai é para mim, por definição, incondicionalidade. Portanto, é uma escolha minha, neste caso foi uma escolha minha ser pai. Não me preparei para o pai que sou hoje. Acho que estou mais bem preparado para o pai que serei amanhã, mas a vida é encarregar-me-á de ensinar. Ou seja, não, há muitas coisas que o Miguel disse que eu partilho, e Ismael também, mas estava aqui agora com a informação do Miguel mais fresca. Mas eu acredito que ser pai é um crescimento, é um renascer. Ou seja, quando nós somos pais, estamos a aprender outra vez, ao mesmo tempo que agora temos a responsabilidade de também ensinar, de também influenciar, de projetar, mas com aquela consciência de que as escolhas terão que ser totais dos nossos filhos, não podem ser condicionadas pela forma como nós crescemos. Isto é algo que eu estou a aprender nesta segunda década, ou melhor, na entrada da minha filha para os 10 anos, dos 10 aos 20, digamos assim, que é o companheirismo e, acima de tudo, responsabilidade. Eu quero, acima de tudo, dignificar o ser pai com responsabilidade. Eu acho que isso é a última forma de liberdade, honestamente. Tomar decisões, e neste caso, quando temos filhos, tomar decisões por nós e tomar decisões que lhes vão impactar, não é? E que à partida também irão impactar os que virão depois deles. Então isso para mim é realmente liberdade, é acertar, é errar, e é, como te disse, é um sonho e é um motivo para viver. Se calhar um dos melhores motivos para viver. É ser pai. Eu quero trazer uma... Olha, Miguel, por favor. Não, só para, como bate-papo, né? Eu acho que é bom ir um pouco solto, assim, até para ser bem verdadeiro. À vontade. Tem um ponto que eu acho que na paternidade é super importante, que é a capacidade de ouvir seus filhos, sabe? Uhum. Eu acho que a presença do pai, você falou um pouco da diferença dos nossos pais para os pais de agora, né? E eu sinto isso muito olhando até para os meus pais ainda, os meus 2 pais são vivos. Eu acho que o pai de antigamente, ele tinha mais o desafio de ser o orientador, ser o dono da verdade, entre aspas, ser aquele que ia conduzir os filhos a um melhor caminho, né? Eu acho que isso mudou ao longo do tempo, e eu acho que
quando você escuta seu filho, você consegue entender de fato as necessidades dele, e ele começa a achar e entender que você não está ali só para mandar, você não está ali só para fazer o que você acha certo, não, você está ali para tentar entender a dor dele, entender aonde ele quer ir e só orientar. Isso faz toda a diferença na vida, e eu acho que isso em qualquer relacionamento, tá? Especialmente com filhos. Você, de fato, escutar o interlocutor, a pessoa que está do outro lado, e criança ainda mais, faz com que aquela pessoa sinta um carinho por você e sinta uma necessidade até de dividir com você, porque ela vê que você, de fato, quer entender o que ela está passando naquele determinado momento. Então, só uma dica que eu deixaria aqui ainda nesse tópico cara, escute os seus filhos verdadeiramente, né? O Ismael falou muito desse maledeto aqui, né? E acho que a gente pode falar bastante dele, porque isso é um grande desafio na educação dos nossos filhos, inclusive. Eu sou, por exemplo, radicalmente contra isso até uma determinada idade. Porque se você está ali, escuta ele, e ele se sente em você um canal de comunicação verdadeiro, até isso ele vai deixar de lado. Agora, se ele acha que você é só um pai que vai dar ordem, que vai mandar, etc., cara, aí você começa a perder ele, não só para isso, mas para uma série de outras questões ao longo da vida. Então. Deixa eu só, duas coisinhas. Dá tempo ainda, Renatão? À vontade, o espaço é de vocês. O Fábio e o Miguel levantaram algumas bolas aí. Primeiro que entender quem são eles, né, que estão ao nosso lado, né, a questão do ouvir, isso é incrível, porque a geração mudou, né? Bem disse o Miguel, a geração mudou dos nossos pais para a gente e mais ainda para eles. Hoje existem pesquisas, por exemplo, de que 90% dos adolescentes de 11 a 17 anos já pensaram em suicídio. Se você parar para olhar com cuidado esse tipo de pesquisa, o que está acontecendo com essa geração? Eu consegui ter clareza, por exemplo, ao entender quem ele era. Por exemplo, se a gente for falar um pouquinho aqui rápido sobre perfil comportamental, eu sou dominante. E até entender que eu era dominante e influente, eu tive clareza que, caraca, o meu filho é dominante também. A minha filha é influente. Ou seja, aquela história de, nossa, talvez vocês já tenham ouvido isso. Nossa, eu criei os meus filhos igual, amei igual e cada um saiu diferente. Claro que saiu diferente, porque você não tem que amar seus filhos de forma igual, porque eles são pessoas diferentes. O meu filho, por exemplo, é mais dominante, ele gosta de decidir, ele não gosta muito de abraço, de beijinho e tal. Ele gosta de conversar, ele gosta de objetivo. A Liz já é totalmente influente, então gosta de selfie, cor, ai pai, vem cá e beija. Ou seja, o como ouvir e o como comunicar com eles muda tudo ou todos os resultados. Porque se eu sou assertivo na comunicação, eu tenho um resultado top. Se eu não sou assertivo, eu vou achar que ele está me desobedecendo e tal, mas de repente não está claro o sinal. E é isso. Perfeito. Let's go. I wake up to a